Só para falar sobre o tema, né? Primeiro, esse foi engraçado que Marcinha mandou esse tema para mim já no início do ano, eu acho. E aí, não foi no início do ano não, deve ter uns 2 ou 3 meses. Então vai falar do livro. Não. Aí ela, na hora que ela disse, mas você não é muito sua cara esse tema, né? Disse, não, mas a gente sabe que quando cai alguma coisa pra gente falar, é mais pra gente do que pra realmente quem tá para expor, né? Tá? Então, assim, eu digo, não, vou desenvolver dentro das minhas limitações, né? E espero trazer para vocês, assim, de uma maneira bem... Eu vou contar até um segredo para vocês. Eu fiz o texto, tudo, coloquei. Depois eu mandei pro meu amigo Grock. Karenak não está aqui, mas ele sabe quem é Grock. E aí pedi para ele resumir e colocar de uma forma mais simples, tá? Hã? É uma parede preta. É o meu amigo Grockinho. Grockinho para os íntimos. Não é o chinês não, é outro, é o do X, tá? Então, o livro que Mireia me emprestou, e eu que estou devolvendo agora, tá? Tá todo mundo de prova. Tá? O livro é Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, por Hamed, né? Aqui ele coloca nesse livro, né, o que é a salvação no Espiritismo, tá? Como ajudar sem cair em armadilhas, tá? Então, acertei. Pronto. Isso daí eu sou um palestrante já famoso aqui na casa, eu acho que essa é a minha 2ª ou 3ª palestra. E em todas eu coloco isso aqui. Se você é a pessoa mais sábia da sala, você está na sala errada. Então, na realidade eu estou aqui na frente falando, mas eu não sei o assunto, tá? E quero desenvolver com vocês, tá? Então, primeiro, como eu cheguei na SEB? Por que eu coloquei isso? Porque no dia 26 de novembro desse ano eu completo 30 anos que eu pisei o pé na SEB, lá naquela casinha da... Já te dá dando palestra, ó. Lá na saúde, né? Lá na saúde, naquela casinha na saúde, eu lembro bem. Aí eu cheguei, a palestra era O Homem de Bem, tá? E depois a gente foi, a meninada toda pras meninadas, ó, porque 30 anos passados, né? Meninada, eu era uma criança. Todo mundo foi pra salinha discutir o assunto. E o mais interessante desses 30 anos é que as pessoas vão normalmente para seguir, né, o espiritismo, para aprender mais da doutrina, muitas vezes por curiosidade, ou na dor, né, ou pela dor, o que mais? Ou pela razão. Eu fui atrás de uma namorada. Resultado. Achou! Igual a criança. Achou! E o interessante é que no dia que eu fui, ela não foi. Mas aí eu fui outro. Tá? Então a primeira pergunta que eu faço aqui, para a gente entrar, é o seguinte. Primeiro, eu pergunto para vocês: Deus existe? Na minha opinião, Deus não existe, tá? Eu mudo isso aqui para Deus é, porque é uma coisa difícil de entrar na cabeça da gente. O que é? Porque se você disser Deus existe, aí existe. Aí você pensa em um início e um fim. Agora, se você fala Deus é, o que, né? É o infinito, tá? Você não pode imaginar Deus com a nossa... A gente não tem cabeça para entender. Não tem. Os espíritos são claros. Chegou aqui, basta você entender aqui, né? Pergunta 1 do Livro dos Espíritos, né? Quem é que sabe? Exatamente. Entendeu? Tá? E aí outra pergunta. Só Jesus salva? É a outra pergunta, né? A outra, eu nem sei se eu escrevi, mas essa daí também é interessante. Só se Jesus salva e se nós precisamos ser salvos. E o que é ser salvo, né? Então, o próximo. O que seria o salvacionismo no Espiritismo, né? Salvação no Espiritismo, né? Eu coloquei no Espiritismo porque é o seguinte, você pode ter outras em outras religiões, a salvação é diferente. Você tem um arrebatamento, você tem, né? Me ajudem aí. As pessoas falam, né? Tem arrebatamento, né? Iluminação e tudo. Nós falamos em salvação, né? A salvação é melhorar a si mesmo com amor e bondade. Simples assim. Vamos mudar amor, isso é bondade, vamos mudar para caridade. Podemos também mudar para reforma íntima, crescimento,
entendeu? Mas sempre é melhorar, é o caminho de melhorar, tá? Aí quando a gente perguntou lá, só Jesus salva? Ele nos mostra o caminho, mas cada um faz suas escolhas. É aquilo que, eu até brinquei com Mirella, mandou um texto, eu digo, pô, é spoiler, porque colocou ali pra gente que você é a autorresponsabilidade. Só você é responsável pela sua salvação. Só você é responsável. Mais ninguém, mais ninguém. Jesus fala muitas vezes no Evangelho, né? Eu vim para salvar, né? Mas também ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai senão através de mim, através dos seus ensinamentos, tá? A gente até vê, né, que esse caminho, ele falou pouco. Eles têm nos evangelhos canônicos, né, que a gente estava falando semana passada, tem pouca coisa escrita ali, da boca de Jesus. Poucas palavras. Mas foi o suficiente. É o suficiente. Mas ele falou também, eu vou mandar aquele que vai esclarecer, que é o Espírito da Verdade. Então nós recebemos informações depois que nos orientam nesse caminho da salvação, dessa salvação, tá? Mas aí a gente começa, voltando ao assunto do livro, né? Nós tentamos salvar os outros, mas isso pode nos frustrar. Quando nós começamos, não necessariamente no espiritismo ou em qualquer coisa que nós começamos, nós achamos que sabemos bastante daquela coisa, tá? E aí nós, ou não, né, muitas vezes, nós partimos para querer ajudar outras pessoas, puxar aquela pessoa, não, olha, eu vou te ajudar, faça isso, faça aquilo, né? Começa a orientar como se nós fôssemos os sabichões, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, é do fundo do coração, tá? Mas aí existem algumas armadilhas, tá? Porque a salvação é um processo pessoal, não algo que fazemos pelos outros, tá? Quando nós tentamos salvar outra pessoa, né, ajudar a outras pessoas, nós estamos com todas as melhores das intenções. Nós falamos muito aqui que a gente chegou no nível que a gente não quer mais salvar ninguém. A gente não vai mais salvar ninguém, né? A gente brinca aqui, né? Você muito fala disso, que cansou de aprender o que não... Aprendeu, vamos dizer assim, não é cansou. Aprendeu que não adianta. Porque talvez não seja o momento daquela pessoa. Aí quem tem ouvidos de ver e eu... Como é? Veja. Ouvido de ouvir, o que ouça. Isso é a mesma coisa do carro. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos entrar no ciclo perverso do salvacionismo. Como é que mais ou menos funciona aí, né? No livro, Hamed explica que querer salvar os outros pode criar um ciclo de frustração. Na maioria das vezes, sim. Tá? Então, ele explicou que existem 3 papéis nesse ciclo, que é o salvador, a vítima e o atormentador. Primeiro, tentar mudar o que não podemos controlar gera pena, culpa e raiva. Olha que coisa interessante. Controle, tá? Controle. Aí, quando eu li isso, aí eu digo, ih, rapaz, esse daí é pra mim mesmo. Querer controlar tudo é comigo mesmo e, assim, meu nível de estresse é incontrolável por conta desse controle. Tá? Então vamos pro Salvador, tá? Quando nós assumimos o papel do Salvador. O Salvador é aquele... Existem várias, vamos dizer assim, cenas, né? Como no teatro, que você pode colocar o Salvador em vários assuntos, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo nosso aqui, dentro da doutrina espírita. Você tem uma pessoa, né, que sábado de tarde vai para a praia, né, quer ir para a praia, para o futebol, para o baba, né, que até interessado, quer vir e tudo, mas você chega lá todo dia, rapaz, vamos. Mas ele quer estar lá, na cachaça, entendeu? Às vezes correndo, né? Tá? Então, assim, essa pessoa, todo dia você chega lá e diz, rapaz, vamos, isso não está bom para você, olha, você está se separando de sua esposa, isso não está bom, sabe, se afastando de sua família. E a pessoa está ouvindo, não, beleza, vou fazer isso, e nunca faz. E você continua insistindo, tá? Mas chega um momento que esse salvador, ele vai ficar chateado, porque não deu certo. Olha, poxa, tanto que eu quis ajudar essa pessoa, tanto que eu orientei, um familiar, né? Ou um familiar que você tenta, um exemplo, tá, beleza, pronto.
alimentação, né? Você chega para a pessoa, rapaz, não come isso, não, velho. Isso daí é margarina, você vai virar plástico dentro do seu organismo. Mas a pessoa insiste, ela vai continuar, entendeu? Vai continuar nesse tipo de alimentação, refrigerante, em excesso, tudo em excesso é excesso, né? E não é bom. E chega um dia que essa pessoa vai adoecer ou vai ter problemas de saúde, né? Que vão levar a alguma patologia, alguma coisa, tá? E você diz, pô, tanto que eu tentei ajudar essa pessoa e ela não me ouviu, né? Não seguiu os meus conselhos e não tá... E fica chateado, tá? Alguém aqui lembra de alguma coisa, alguma situação parecida? Então, o próximo. Mi, você já ouviu falar desses dois rapazes aí? Não. Na realidade, eu não vou... Eu saí da sala, eu não saí. Na realidade, isso daí me veio quando eu estava lendo e pensando, né, no que colocar. Se eu trazer alguma coisa de novo, porque tá ali no livro, né? Eu me identifiquei com esse chamado efeito Dunning-Kruger, né? Esse efeito é o seguinte, são dois estudiosos lá de uma universidade dos Estados Unidos que fizeram aqueles testes psicológicos, né, em pessoas, né, a partir de comportamentos do ser humano, tá? E um deles, ele foi chamado de efeito Dunning-Kruger, né? É o seguinte, quando achamos que sabemos tudo, tá? Eles identificaram que quando nós somos ignorantes em um determinado assunto, nós somos tão ignorantes que não conseguimos ver e reconhecer que somos ignorantes daquele assunto e achamos que sabemos tudo, tá? Então, o efeito Dunning-Kruger é quando achamos que sabemos mais do que realmente sabemos, tá? Guarda isso aí que a gente vai chegar, daqui a pouco a gente vai entender um pouco. Um exemplo, alguém dá conselhos sem entender o problema, achando que tem a solução. Esse é o salvador, tá? Ele começa a dar conselho e achando que ele tem a solução, mas ele não consegue ver mais além daquilo e ele não quer saber o que está acontecendo com outra pessoa. Ele simplesmente joga o conselho, tá? É muito fácil, né? Por exemplo, uma vez eu cheguei todo quebrado para Demetrio. Não foi, Demetrio? Ô, Demetrio. Você tem que dizer a verdade para a pessoa. Não é? Aprendeu rápido ele, na verdade. Fácil e prático. Mas o cara que eu tava, por que eu chegava todo quebrado? Porque eu não fazia fortalecimento. Porque eu dizia que eu não gostava de musculação e que eu não precisava de musculação. Então eu ia lá, continuava correndo, me quebrava todo, aí ia para Demétrio e não fazia. Até um dia que Demétrio, naquele momento, dizia, ó, você tem que fazer fortalecimento. Né, Demétrio? Ele falava. Mas eu não fazia. Porque eu já estava, eu achava que não precisava. Sim, eu queria ser salvo ali. Ele me colocava as agulhinhas lá, puxava, esticava, jogava pra cima, né? Essa coisa toda, entendeu? Até a hora que eu disse, velho, se eu não fizer musculação eu tô lascado, né? Então eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto, que é correr. Então hoje eu tenho que fazer musculação, se eu quiser correr eu tenho que fazer musculação. Viu, Bob? Fica ligado. Atormentador agora eu sou atormentador, tá? Então vamos lá entender mais um pouquinho como é que funciona isso, tá? Eu sou engenheiro, eu não podia fazer uma palestra sem botar um gráfico. Ainda bem que é gráfico, não é tabela, né? Não é tabela de Excel, é um gráfico, tá? O que acontece? Às vezes achamos que podemos resolver tudo, mas precisamos ser humildes para reconhecer que não sabemos tudo. Mas eu falei que você estava dando spoiler. Olha bem, o que acontece? Esse é o gráfico que eles construíram, tá? Tem várias variações desse gráfico. Confiança, então você tem a confiança cresce e o conhecimento cresce também. Você é zero em um determinado assunto, zero em conhecimento, então você não tem confiança nenhuma. Mais um exemplo. A pessoa chega, vou colocar um exemplo do centro espírita, tá? A pessoa chega numa casa espírita, começa a participar dos trabalhos, tá? Eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou colocando que é o natural.
tá? É como o ser humano funciona. Lembrando que o ser humano é um espírito que está reencarnando várias vezes, tá? Então a gente pode considerar isso como uma vida, uma encarnação ou várias encarnações, tá? Não é uma pessoa, uma vida, né? São vários, infinitas, a gente não sabe, tá? Então você começa a participar, a estudar, a ler, sabe? Eu comecei a ler André Luiz, né? Eu comecei André Luiz. Depois, muito tempo depois, antes de pisar o pé aqui, eu comecei a ver que você tinha também a codificação para estudar. Além da codificação, você tinha todas as obras que lhe davam outros, que mostravam outras coisas. Então, naquele momento, antes, eu achava que sabia tudo, tá? Eu estava aqui, ganhando confiança no assunto, tá? Ganhando confiança. E aí eu podia chegar para qualquer pessoa e dizer, não, você tem que fazer isso e isso porque você está obsidiado, porque os espíritos, né, estão lhe obsidiando, então é por isso que você fica doente, etc, 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 tá? E simplesmente jogando isso para a pessoa, querendo salvar a pessoa com os meus conhecimentos aqui. Bem pouco conhecimento, mas eu estava com minha confiança aqui em cima, tá? Isso daí tira de você a humildade, tira de você aquilo que é necessário para chegar para outra pessoa, o amor, a bondade, porque você se sente superior, tá? Porque você sabe tudo. Se você sabe tudo, aquela pessoa não sabe nada, você é melhor que aquela outra pessoa, tá? É nesse ponto aqui que geram as disputas ideológicas, as polarizações, tá? Em tudo, os extremismos, tá? Quando você não sai daqui, você fica aqui o tempo todo. Eu sei tudo. É o pico da estupidez. Quando você acha que sabe tudo, você não consegue enxergar que existe mais conhecimentos, que existem outras coisas além daquilo que você, na realidade, conhece, acha que conhece, tá? Mas aí, ou você pode escolher parar aqui. Você pode escolher parar aqui, ficar em sua bolha. Você fica em sua bolha, escolheu ficar aqui, tá? Você pode ficar sua encarnação toda aqui. Reencarnar, volta aqui, entendeu? Mas, como a evolução é inexorável, tá? Você vai ter que dar um passo além. De qualquer maneira, você vai sair desse lugar, tá? Hoje eu estava conversando com uma bruxa e ela me falou, eu vou fazer, eu sei que talvez eu precise reencarnar, mas eu não vou voltar não. Aí eu não falei, eu fiquei calado, eu digo, mas vai ter que voltar. Volte bruxa novamente. Volta bruxa novamente, mas vai ter que voltar, tá? Então, você começa a saber, a entender que existe mais sobre esse assunto do que eu pensava. Existe muito mais sobre o espiritismo, tá? Do que aquilo que eu pensava. Porque eu me debrucei, eu comecei a estudar, tá? Esse não sou eu não, viu? Eu estou falando a pessoa, tá? Então, eu consigo ver que tem mais coisa, que eu preciso aprender, que eu preciso ser mais humilde, eu preciso reconhecer que eu preciso estudar mais, né? Tá? Que eu preciso de outras pessoas que sabem mais do que eu, tá? Um exemplo, Einstein. Eu disse que eu não ia falar sobre Einstein hoje, mas eu vou falar. Einstein, ele tocava violino, né? Então, quando ele se achava extremamente assim, quando ele era muito bajulado, vocês não imaginam como era a vida de Einstein naquela época. Ele era um popstar, entendeu? Então, ele era um semideus, né? Para as pessoas daquela época, lá para ele. Então, ele dizia, quando ele estava ali todo cheio de si, ele pegava o violino e ia tocar. Nem o gato ficava quando ele tocava violino. E aí ele via que ele era muito ruim de tocar violino. Então ele sabia que ele tinha muito mais que aprender, tá? Ele não era aquela sumidade, tá? E aí você começa. Aí chega num ponto que você fala, nunca vou entender isso. Preciso me informar mais, tá? Ou você também pode parar aqui. Nunca vou entender isso e para. Muda o assunto, entendeu? Preciso me informar mais. E aí você vai. Você está vendo que sua confiança está caindo. Você está ganhando conhecimento, mas sua confiança está caindo. Aí você chega aqui no vale do desespero. Você fica desesperado, descabelado. Tem outros gráficos que tem um bonequinho aqui descabelando. Você diz, agora que eu não sei mesmo. Nada, tá? Eu, na época, antes da pandemia, né?
eu comecei a ler alguns livros de mecânica quântica. Aí achava que entendia mecânica quântica. Até que um dia eu li que Niels Bohr falou o seguinte, que se você acha que está entendendo mecânica... Eu disse também que não ia falar sobre mecânica quântica, né? Se você acha que você entendeu a mecânica quântica, é porque você não entendeu nada. Agora, se você sabe, entendeu que não está entendendo nada, aí sim, aí você vai começar um dia a entender. Quem sabe daqui a umas 10 encarnações a gente consiga entender, né? Mas vai, ou 20, sei lá, tá? Então você chega no desespero. Pô, não estou conseguindo entender esse negócio, eu não estou conseguindo entender esse negócio de espiritismo, como é que funciona fluidos, como é que funciona o passe, como é que existe a relação do encarnado com o desencarnado, como funciona o processo obsessivo, tá? E aí você começa a se questionar, eu não vou entender nunca, mas aí você procura mais. Então, você começa a subir na sua confiança. Pô, aquilo ali está fazendo sentido e eu estou começando a entender, tá? Depois a gente vai entender aqui, quer dizer, eu vou procurar trazer isso aqui, onde é, quando, por quê, por qual motivo a gente está muito confiante, onde a gente se coloca em cada local daquele que Hamed fala dos 3, tá certo? Tem uma coisa interessante aqui, ó. Tá dando para ler aí? Só sei que nada sei. Quem foi que falou isso? Eu ia esconder aqui para você não ver. Foi Sócrates. Vocês vão rir, viu? Por favor. Eu vou contar uma piada e vocês vão rir. Tava lá, Sócrates falou, chegou lá e falou para os alunos, né, dele, só sei que nada sei. Aí um aluno chegou para o outro assim e disse, ué, se ele sabe que nada sabe, como é que ele sabe que nada sabe? Aí o outro falou, a mulher dele falou isso para ele. Então, ele era um sábio, ouvia o que a mulher falava, tá? Sensata, Sócrates. Hã? Sensata, sábio. Tá, gente? Então, aqui, quando você não vai chegar no 100% do conhecimento, tá? Mas, digamos que você chegue aqui perto, você vai entender que você confia em mim. É mais complicado do que parece. Mas aí você já tem a confiança crescendo, né? Você já tem confiança naquele assunto. Você já tem confiança... Você pode ir lá e pode... Tá, é só eu terminar aqui. Então você já tem confiança de chegar para uma pessoa, né? Que está... não que ela esteja no caminho, né? Que você está vendo que não é um caminho bom, e você já tem condições de chegar para ela de uma maneira, de uma abordagem diferente, e não como um salvador, talvez pelo exemplo, entendeu? O exemplo, você olha, vai dando exemplos, vai mostrando, vai fazendo, né? Muito mais do que falando, tá? Então vamos voltar. Eu falei da bolha, você tem, e lembra que eu falei dos extremismos e da polarização? É justamente isso, você se polariza, vamos dizer assim, né? Vamos chamar como se fala hoje na política, né? Você se polariza na esquerda, você se polariza na direita, né? E acabou. Você vive na sua bolha lá, você vive na sua bolha cá. Então você não acredita em uma coisa que esteja aqui, nem aqui. Você só acredita no que está lá na esquerda, ou que está na direita. É justamente isso. O terra para a pessoa que a terra ele tem na cabeça dele e acha nada. O terraplanismo ele também fica aqui no pico da estupidez, tá? Porque o que é que acontece? Eu até brinco, né? Eu tenho um amigo que eu gosto de brincar com ele, que eu digo que eu sou o terraplanista e ele é o cientista, tá? Justamente isso, porque quando aparece qualquer coisa que teoricamente, né, vai de encontro, né, que diz, olha, os terraplanistas, eles consideram, né, a Terra ela é redonda, aqui você tem, como uma pizza, aqui você tem o Sol preso, aqui você tem a Lua, e aí eles colocam algumas coisas, por exemplo, se você olhar um barco, né, ele está aqui, ele vem como se fosse crescendo, mas ali é um efeito, que é um efeito óptico, e eles não conseguem ver esse efeito óptico. Você sabe por que esses dois aqui começaram a estudar esse efeito? Uma pessoa nos Estados Unidos assaltou bancos armado, sem máscara, nada, com a cara limpa. No outro dia foram pegar ele, né? Quando chegaram para prender ele, disse, pô, mas como vocês me reconheceram? Como vocês descobriram que era eu? Eu passei limão na cara, limão no rosto. E o limão impede as câmeras de tirarem fotos. Aí todo mundo ficou assim.
Porque ele acreditava fielmente que passar limão no rosto esconderia o rosto dele nas fotos. Ele até fez um teste com ele mesmo, com a câmera em casa, mas a câmera dele era tão ruim que realmente não aparecia o rosto. Não, isso é sério, isso não é mentira, não. Agora, você estava falando dos terraplanistas, olha o que é ignorância. Eu estava pensando que é coberto de tatu. E passo para toda a terra plana. Terraplanista. Eu achei que eu tenho que ser terraplanista. Eu já só sei aqui a área. Vamos lá? Então, ó. Eu estava imaginando. Como nem tudo está perdido. Mas antes de sair disso aqui, vamos, antes de sair, né, desse gráfico, senão a gente passa... vamos procurar reconhecer em cada assunto onde a gente está, tá? Se a gente pode estar aqui, no pico da estupidez. Por que não? Na raiva. Isso, na raiva, no pico da estupidez. Entendeu? Todo mundo tem raiva? Sim. Então todo mundo tem ego. Sim. Aqui, ó, no pico. Aqui, o pico da estupidez. Todo mundo não acha que sabe Tá. tudo e não gosta de ser criticado. Então o que é que a gente pode fazer para identificar onde nós estamos? Estudar mais. Só tem um caminho. Estudar mais sobre aquele assunto. Não, porque você vai ter muita gente odiosa. O mundo acadêmico é o mundo do ego. Sim, mas eu falo aqui, ó. O que eu estou falando. O que eu estou falando é mais, o que eu falo aqui é dentro do nosso, dentro desse caminho que eu coloquei, do caminho da melhoria contínua ou do autoconhecimento, tá? Deveria ir, vale ter a sua autoconhecimento. Exatamente. Diga ele. Vou mandar para ele. Mas ele é da área é sua área. Ah, é? São psicólogos lá de uma faculdade lá. Então, como a gente vai sair desse ciclo, né? Desse ciclo de salvador, atormentador e vítima, né? É vítima e atormentador. Hamed ensina, mude a si mesmo, não os outros. Simples assim, né? É o que a gente colocou, autoconhecimento, reforma íntima, né? Whatever. A caridade verdadeira é ajudar com amor, sem esperar nada em troca. Simples assim. Exatamente. Ser humilde, evitar aquele efeito lá, o efeito Dunning-Kruger. Ser humilde nos ajuda a respeitar o caminho dos outros, tá? Não chegar para ninguém com a soberba. Nós sabemos tudo, como talvez a pessoa que está em um extremo não consegue atingir o outro, porque todos eles chegam com soberba, né? Exatamente, Cat. Ninguém quer ser discípulo, todo mundo quer ser mestre. Sócrates era o mestre, sabido. A fé esclarecida permite o controle da própria vida, tá? O que é a fé esclarecida? É você acreditar, eu até brinco, eu tenho mais fé raciocinada do que fé no coração. Porque como eu penso como cientista, tá? Eu vejo muito mais a possibilidade dentro de tudo que do que é inexplicável no universo, tá? Eu não ia falar isso, mas vou falar. A gente só conhece 5%. 5% do que existe no universo a gente conhece, tá? O resto a gente não conhece. O resto é energia escura, matéria escura, e a gente não conhece. Então disso, peraí, se existe esse tanto de coisa que é desconhecido, além do desconhecido, ainda existe aquilo que a gente nunca vai conhecer, que é Deus, que é a natureza. Sim. Porque ainda é um espírito atrasadinho. Eu tô falando nós aqui agora, tá? Entendeu? Então, assim, é muito mais, para mim, é muito mais fácil entender pela razão do que pelo sentimento. Então, vamos com calma, porque ajudar é como plantar uma semente. Você planta com carinho, mas não força a planta a crescer. Ela tem o tempo dela, tá? Ela tem o tempo dela, tá? E, assim, aí você diz, mas os espíritos, eles não nos ajudam? Os espíritos não estão conosco o tempo todo? Sim, estão, mas acontece o seguinte, aqui você tem uma linha que é sua vida, como, né? Uma linha de uma encarnação, vamos transferir para todos. Se você começa a subir, um espírito mais elevado, ele começa a ter esse campo de visão. Se ele sobe, ele vê isso aqui. Se ele sobe, ele vê isso aqui. Se ele sobe mais, ele vê toda a sua encarnação, tanto o passado quanto o futuro, tá? O futuro são possibilidades que ele tem condições de enxergar, tá? O passado, ele também tem condições de enxergar. Então, possibilidades. Possibilidades. O que é que vai facilitar o espírito ter possibilidades?
Sim, as escolhas. Sim, as escolhas, tudo bem. E essas escolhas, pelo lugar onde nós estamos, que ainda é um lugar que não é de evolução, nós não sabemos ainda fazer escolhas, porque fazemos escolhas que muitas vezes não nos tiram do lugar de conforto, do lugar da ignorância, tá? Mas você diz, a gente precisa tomar decisões. E o que é que vai ser o facilitador disso? O catalisador disso, que vai facilitar você tomar as decisões para que você vá evoluindo. As decisões do conhecimento. Não? Não, o conhecimento que eu falo é o autoconhecimento. O espírito. Então, a fé é importante. Entendeu? Os valores cristãos são importantes. Você saber que a caridade é importante. Porque a caridade tem a beneficência, a vez de aceitar o outro como o outro é. Agora, quando você quer ser aceito impondo como você é, aí você não vai subir, não. Você vai descer. E não é descer, né? Vai esferas vibratórias. Tudo são esferas vibratórias. O umbral está aqui também, muito próximo da gente. Tá? No filme Nosso Lar, na hora que André Luiz chega na casa dele e vê que a mulher já estava casada, o que é que acontece com o André Luiz? Vai para o umbral. É um padrão vibratório. Se a gente consegue manter um padrão vibratório, como é que a gente consegue isso? Com oração, com meditação, com fé em Deus, com reforma íntima e cultivando os valores de Jesus. Não julgue para não ser julgado, perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Não olhar o argueiro no olho do irmão, mas ver a trave no seu. Então é dessa forma que a gente vai conseguindo melhorar. Então, conclusão, on time. A salvação é melhorar a si mesmo, com amor e humildade. Se alguém tiver outra conclusão, né, também ajuda. Evite o ciclo perverso. Ajude sem querer mudar os outros. Como posso ser mais humilde a ajudar alguém? Então é um questionamento que você tem que fazer. Como é que eu posso ajudar aquela pessoa sendo humilde? Eu fiz um artigo só sobre humildade. Só concluindo, a mudança deve começar por nós mesmos, não por outra pessoa. E vamos seguir o exemplo de Jesus, ajudando com amor e crescendo junto. Para encerrar, esse exemplo de Jesus, ajudando com amor e crescendo junto. A gente tem um exemplo de um apóstolo de Jesus, de um estudante de Jesus, João, para você ter ideia, está lá no Evangelho. Era o filho do trovão, andava com a espada. João. Quando Jesus morreu. Quando Jesus foi crucificado, foi João que estava ali com a mãe de Jesus. E no próprio Evangelho diz que João era aquele que ele mais amava. Que amava, não era o que mais amava. E João foi o único apóstolo que morreu velhinho, morreu de velhice. E depois escreveu coisas maravilhosas. Então, ele saiu ali, que era aquele que queria resolver tudo com a espada, chamado filho do trovão, né? Ele e Tiago. E se transformar, vamos dizer, não é transformar, né? E no final da vida escrever, inclusive o Apocalipse, né? Não é o Calypso tocando no São João, é o Apocalipse de São João, tá? Então, foi seguindo o exemplo de Jesus que ele conseguiu tudo aquilo, né? Hoje é São João Evangelista, né? Então, assim, pra gente não ficar triste, achando que, morreu aqui? Não, tudo bem, não foi. Não, é só antes de começar a música, só pra gente alegrar um pouco, pra gente não achar que tá lá naquela curva lá embaixo, no Vale do Desespero, a gente sair, a gente pode estar em alguns assuntos aqui em cima, em outros aqui embaixo, em outros aqui, né, na polarização. Faz parte, porque faz parte das encarnações, do aprendizado. A gente está aqui para aprender mesmo, tá? Então, para encerrar, uma musiquinha para alegrar.